Boa tarde! Como vão vocês nesta quarta-feira? Tudo na mais perfeita desordem? Eu sou Patrícia Casasanta e eu tô aqui hoje num podcast super especial, extraordinário. Vocês estão acostumados a me ver na segunda, mas hoje é quarta, então essa semana tem dose dupla de Patrícia aqui. E esse podcast é muito especial, porque eu vou falar de um tema que eu adoro, como sempre, ligado à educação, mas hoje a gente vai falar muito de criatividade. E eu tô com uma pessoa que é sensacional para falar disso. Eu sou suspeita para falar dela, porque a gente se conhece há uns 30, quase 40 anos, né? Então eu sei de verdade que ela é uma pessoa criativa, que ela encarna essa criatividade. Eu estou aqui com Carol Ramalhete. Muito bom estar aqui com você, Paty. Oi, Carol, que bom estar com você. Eu não vou apresentar a Carol, porque eu sempre gosto, Carol, que vocês se apresentem, tá? Mas ela vai falar um pouquinho sobre ela, vai contar um pouquinho da história dela, então já vai se preparando aí para contar da sua história, da sua trajetória. Mas eu preciso dizer que, além de minha amiga pessoal, que é uma função muito importante que ela exerce, ela também é mãe, então ela está aqui também para trazer esse olhar de mãe, esse olhar de profissional, esse olhar de pessoa criativa. Carol, eu queria começar pedindo para você se identificar, se apresentar. Mas antes de dizer o que você faz hoje, ou, aliás, as várias coisas que você já fez, que você tem uma estrada de ter feito várias coisas profissionalmente, eu queria que dissesse quem é a Carol. Pensa aí 2 palavras que traduzam a sua essência. Acho que hoje o que está mais forte para mim é ser criativa e ser mãe. Eita, que lindo, gente. Criatividade e maternidade, só 2 assuntos que eu adoro falar. Então, agora que você já falou e a gente vai usar muito, vai falar muito sobre a criatividade, a gente vai falar também sobre maternidade, porque isso tem tudo a ver com educação. Mas agora conta um pouquinho para o pessoal da sua história, da sua trajetória. O que você já fez e o que você faz hoje profissionalmente? É muito interessante perceber que toda aquela confusão que eu senti na adolescência e no início da vida adulta para escolher uma profissão, hoje eu entendo como a minha principal característica, que é ter realmente interesse por vários temas e por várias áreas. E, na época, isso me deixou muito confusa. Então, eu acabei escolhendo mais de um curso na faculdade. Eu comecei fazendo biologia e depois eu fui para comunicação social e fiz um mestrado em educação ambiental. Então, eu acho que essa capacidade de conectar vários temas e vários campos do saber sempre esteve comigo, mas a escola não valorizou, né, Paty? Então, eu acho que até hoje nós temos pessoas que são mais generalistas ou nexialistas, né, como dizem. Elas ainda se sentem um pouco perdidas no sistema educacional atual. Trabalhei em diversas áreas, fui parte do corpo de um ministério aqui em Brasília por alguns anos. Depois, trabalhei para empresas, trabalhei para organizações do terceiro setor, grandes ONGs, fui uma das organizadoras da Rio+20, mas depois de um tempo comecei a perceber que o lugar onde eu ia conseguir criar um contexto de maior expressão para essa minha característica pessoal seria o empreendedorismo. Então, há 13 anos já eu empreendo na arte da conversa. Ai, gente, ela faz um trabalho realmente sensacional. Carol, você trouxe uma coisa agora nessa sua fala, e aí, como eu te conheço, e aí me remeteu lá às nossas conversas na adolescência, né? Que é isso, você tinha muitos interesses, e a gente sempre conversava, porque eu também sentia isso, e eu suspeito que os jovens seguem sentindo isso, né? A gente ali com 16 anos, 17 anos, tendo que decidir, dentre todos os nossos interesses, todas as nossas possibilidades, por um lugar só para seguir, né? E você trouxe isso fica forte para mim, porque, pensando em criatividade, né, parece reducionista a gente escolher um caminho só. O que você acha? Eu acho que, quando eu fiz teste vocacional, no 3º ano do 2º grau, eu tive um resultado que eram 6 cursos de 3 áreas diferentes. E eu acho que nenhum deles me completaria. Como a biologia não me completou e depois a comunicação também não me completou. Eu acho que a gente tenta colocar as pessoas criativas e generalistas dentro de caixinhas que não cabem. Então, a gente acaba, se a gente quer ser verdadeiro com esse nosso
jeito, precisa de um caminho único, de um caminho que a gente vai artesanalmente tecer, pegando elementos de várias áreas e tentando expressar o melhor do que a gente pode, do que a gente é para o mundo, né? E eu percebo, assim, a gente estava até conversando isso mais cedo um pouco, eu percebo que a gente ainda tem uma tentativa em algumas escolas, não são todas, obviamente, de uma educação infantil mais fluida, mais criativa, com arte. Né? Eu acho que a arte é essencial. Eu sou suspeita porque o nosso currículo na Sempre ele é baseado em arte socioemocional, né? O resto vem a reboque. Mas eu vejo que a gente tem isso, né? Assim, ainda tem essa tentativa de crianças pintem, dancem, porque não são só artes plásticas, né? Sim. Mas que elas pintem, desenhem, dancem, enquanto não aprendem a ler e escrever. Como se, já que não leem e não escrevem, elas têm o direito de se expressar de outras formas. E a partir do momento que você começa a alfabetizar essas crianças, e às vezes até antes do primeiro ano, antes dos 6 anos, né? Passando ali 4, 5 anos, uma transição, né? A partir do momento que elas aprendem mais uma linguagem, que é a escrita, que é mais uma linguagem, e mesmo a linguagem matemática, que é mais uma forma só de expressão, elas não pudessem mais se expressar das outras formas. E aí a gente vai separando. E aí fica uma caixinha para a arte, uma aula de educação artística por semana, que com frequência, inclusive, no ensino fundamental 2, essa aula de educação artística, eu não sei se você sabe, mas ela é assim, às vezes acontece em algumas escolas, uma semana é realmente para as crianças produzirem alguma coisa, outra semana é conteúdo artístico, então é teoria. E no ensino médio ela acaba, é só teoria, porque tem que fazer uma prova do Enem, que aquilo vai ser testado, medido, enfim, verificado. Então, eu percebo que a gente vai perdendo isso, como se a hora que a gente acrescenta mais uma possibilidade, que é a língua escrita, a gente não pudesse mais se expressar de outra forma. E isso me preocupa porque eu lido com muitas pessoas, eu trabalho com professores, eu lido com pais e mães. Eu tenho visto uma sociedade emburrecida nesse sentido. Você percebe isso? Olha, enquanto você falava, a sensação que eu tinha é que você estava contando a minha história. Porque toda aquela criatividade da primeira infância foi sendo mascarada e guardada mesmo quando eu comecei a aprender a ler e fazer cálculos. Aquilo que era minha principal forma de expressão, que era o desenho, que era a dança, começou a ficar como se fosse uma distração. Hobby. Um hobby. E eu acho que isso acontece com todos nós. E na arte da conversa, os nossos cursos em company e abertos, eles têm essa premissa de recuperar a criatividade no adulto. Então, eu vou começar a responder a sua pergunta por aí, porque é impressionante como o adulto ele se desidentificou de tudo que se relaciona ao desenho, à criatividade, e ele se sente extremamente desconfortável de fazer uma coisa que ele fez por, no mínimo, 7 anos da vida dele. Não é pouco. Não é pouco. De fato, são 7 anos que a gente está ali desenhando. Todos os dias. Todos os dias. A gente desenha antes de aprender a ler e escrever. Então, é a nossa expressão inicial. E, em um dado momento, aquilo para de ser ok. Aquilo passa a ser algo marginal na nossa vida. E aí, quando eu pego os adultos, né, minha faixa é ali de 30 a 50 anos, e falo, vocês podem se comunicar usando a linguagem visual como um elemento chave, eles falam, não, eu não consigo. E é verdade, viu, gente? Eu já participei de cursos da Carol, de workshops, de palestras. Quantas pessoas falam, né? Quando pede um desenho, elas falam, mas eu não sei desenhar. É impressionante. Já vem ali uma trava quando você pede para desenhar. Ela já fala para si mesma, eu não sei desenhar. E eu agora, como mãe, eu sou mãe de um menino de 4 anos. Eu tenho observado e refletido, dia a dia, o quanto que essa trava já existe e quando que ela vai chegar. Eu me impressionei outro dia, brincando de colorir com o meu filho, dele falar que ele queria fazer igual a mim e quando ele não conseguia, ele ficou nervoso e começou a rabiscar tudo.
E eu fico refletindo sobre isso, que a gente, desde 4 anos, se exige muito. Tem um padrão muito alto de exigência. Olha que interessante, ele é seu filho, né? Então, assim, eu tenho certeza que você nunca colocou nele essa coisa de faz igual o da mamãe. Nunca. Né? Ou de que ele tem que desenhar dentro de um padrão, né? Mas ele já tem internalizado que tem um padrão de desenho e que o dele tem que ser igual. Olha que doideira. E o mais interessante, outra coisa que eu observo, o Gabriel, ele é bem ativo, ele tem muita energia. E o que falta nele, ele pega a caneta muito bem, ele tem todas as habilidades motoras, o que falta nele é calma. Então, até isso, assim, nossa, o desenho é colocado como algo marginal, mas ele é uma atividade que trabalha a ansiedade, a concentração, a inteligência visual, a percepção de si mesmo, do ambiente. Autoestima. Autoconfiança. Então, por que às vezes a gente precisa passar por um momento de crise na vida para tentar recuperar essa conexão com a arte? Porque eu vejo muito isso. Algumas pessoas começam a tentar recuperar porque elas tiveram uma crise profissional, querem uma transição de carreira, querem se abrir para novos horizontes. Ou veio uma demanda top-down de vamos inovar na nossa área, vamos fazer diferente. E aí você encontra um grupo de pessoas que está sendo pressionado a inovar com um monte de ferramenta que mata a inovação. Com um monte de processos de trabalho que matam a inovação, que não tem nenhum espaço para inovar. Então, essas pessoas chegam e eu tenho que trabalhar com elas uma série de coisas, mas principalmente soft skills, para a gente começar a liberar essa criatividade, porque ela é reconhecida mundialmente, em todos os estudos, como uma das principais características para o profissional do presente e do futuro, mas ela é rara de ser trabalhada no dia a dia, no cotidiano, fora de alguns limites muito claros. Até que eu falei aqui da escola, a gente vai ver que vai isso começa na escola. Isso começa quando a gente começa a ler, escrever e fazer cálculos. Então, assim, como é que você chega para um adulto 20, 30 anos depois dessa poda criativa e fala, agora, por favor, seja inovador. Vamos inovar. E o mundo está demandando mesmo inovação e cada vez mais criatividade. Quando a gente olha para a inteligência artificial, né? E tudo que a inteligência artificial pode, vai e já está nos substituindo, porque ela é uma realidade, né? A gente vê que a gente tem de mais humano e que talvez, a gente não sabe, mas que talvez a inteligência artificial não vai conseguir substituir, é exatamente a imaginação. E a inovação, ela é a criatividade colocada em prática, né? Sim. E tudo começa na imaginação. Sim. E acho que as pessoas estão olhando para essa emergência de ferramentas de inteligência artificial, talvez por um ângulo um pouco equivocado, que é usá-la como bengala e não como mais uma ferramenta. Porque nada vai substituir o nosso pensamento, a nossa crítica, a nossa capacidade de fazer conexões a partir da nossa experiência pessoal e individual, se relacionando com o mundo, com os conhecimentos. Então, ela deveria ser uma ferramenta que pode facilitar muito a nossa vida, mas não algo que vai ser usado para nos emburrecer. Ela não é um fim e ela não é um meio também de eu chegar em algo. É isso que você falou, ela é uma ferramenta. Agora, Carol, eu queria... É porque você vem falando e eu estou aqui pensando várias coisas, meu pensamento já foi para vários lugares, mas eu acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho o que é criatividade. Porque, com frequência, quando uma pessoa vira e fala, eu não consigo desenhar, eu não sei desenhar, né? Ela está trazendo uma trava criativa que ela tem ali. Mas, com frequência, eu vejo que as pessoas relacionam criatividade só à arte, só a fazer como é que chama? Um quadro maravilhoso, uma pintura maravilhosa, conseguir escrever um texto, ou encenar algo, ou dançar. Eu vejo que as pessoas relacionam a criatividade como se fosse uma luz divina, né, que desce e, de repente, você tem um estalo e você sai ali pintando uma obra e vira um Monet. E a gente sabe que criatividade não é isso. Muito longe disso. É claro que para criar arte a gente precisa
ser criativo, mas a criatividade ela se expressa em tudo, no nosso dia a dia. Quando a gente busca novas soluções para coisas que já fazemos rotineiramente, mas de repente vem um insight de que a gente pode fazer aquilo um pouco diferente ou melhor. Dá um exemplo. Nossa, no meu dia a dia, eu sempre me sinto buscando novas formas de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu hoje trabalho bastante com internet e eu preciso criar conteúdo para newsletter, para postagens. E eu me desafio a combinar, por exemplo, assuntos diferentes, inusitados. Essa capacidade de pegar duas peças que não se encaixam com obviedade e criar algo a partir de um ângulo que eu nunca li sobre é altamente criativo. Essa conexão. Essa capacidade de fazer conexões, de achar soluções, de fazer coisas de uma forma diferente do padrão, só isso. Então, se você busca no seu dia a dia fazer coisas de uma forma diferente do padrão que você vem fazendo, aquilo já está exercitando a sua criatividade. Porque a criatividade é uma coisa que nos define como humanos. Essa capacidade de imaginar foi o que nos fez construir desde essa mesa até essa cidade. Então, quando a gente para de treinar isso e de se reconhecer como ser criativo, isso faz muito mal para a nossa autoestima. E, de certa forma, realmente a gente começa a se autolimitar nessa possibilidade criativa. Então, eu acho que se a gente começasse a... Eu acredito que a criatividade é uma das nossas razões de existir. Nossa, que legal isso. Nós existimos para ser criativos, né? Para a gente poder se É da expressar. essência humana. É. Então, quando... Nossa, que forte isso. Quanto mais a gente se afasta de processos criativos, ou de experiências criativas, ou de possibilidades de criar, a gente também está se afastando da nossa essência humana. Eu acredito fortemente nisso. Que ser criativo é a base da nossa essência enquanto espécie. Até hoje, pelo menos, esse pensamento consciente, né? Essa imaginação. A gente não consegue ainda reconhecer isso no mundo animal, como a gente reconhece na espécie humana. Então, a gente vem buscando. Tem várias pesquisas que buscam, né, ver essa criatividade no reino animal. Eu acho que vão tentar ver isso no reino robô também. Então, e inclusive, já existem estudos que acreditam que a IA consegue criar. Mas a gente tem que entender que hoje, não posso prever o futuro, mas essa experiência corporal ligada à mente e às emoções, onde a gente vira canal mesmo dos nossos pensamentos e desse impulso criativo para fazer coisas no mundo, só a gente consegue. Interessante você falar isso, porque tem uma parte da criatividade que está muito relacionada à resolução de problemas, né? Então, ainda nessa coisa de desmistificar a criatividade, escolher uma roupa é criativo. Mesmo que você não escolha uma roupa que você combine várias coisas, mas só o fato de você estar ali resolvendo um problema, né? Brasília amanhece frio, meio-dia tá um calor enorme. Então, tem que ter uma criatividade para combinar pratos para um almoço. Sim. Né? Tudo isso é criatividade. E olhando um pouco para isso, eu tô pensando aqui, porque a inteligência artificial, de certa forma, ela já cria coisas. Sim. No sentido de que ela cria um texto, ela cria uma fotografia, ela cria um quadro, ela cria uma música. Isso é uma criação, né? Mas ela, para que aquilo esteja dentro dessa perspectiva de criatividade, precisa de ter eu, Patrícia, criando antes dela. Ou seja, quando eu digo para ela o que eu quero, eu estou alimentando essa IA para me ajudar a criar, por exemplo, um texto, eu, Patrícia, humana, tenho todos esses processos corporais e de emoção. Que seja uma emoção de tédio, ai que saco, eu tenho que criar um e-mail. Então, deixa eu pegar aqui o ChatGPT para me ajudar a criar este e-mail. Porque não precisa ser só uma emoção de êxtase, né? Pode ser nossa, deixa eu resolver isso aqui rápido. Sim. Né? Então, mesmo que a IA crie nesse sentido, ela não vai ter o processo da emoção. Então, eu acho muito incrível, porque uma das coisas que a gente faz nas nossas turmas para
apoiar o processo criativo com menos julgamento é o que a gente chama de pensar com as mãos. Nossa, isso para mim é fácil, porque eu só falo com elas. Mas botar a mão no papel, usar post-it, rabiscar. As pessoas acham que isso é uma moda da inovação e não tem muito sentido, mas, na verdade, a gente realmente ativa outras áreas do cérebro. Você processa a informação de uma outra forma quando você está tentando se comunicar a partir das imagens e não através das palavras. Uhum. É como se você estivesse abrindo uma nova possibilidade para surgirem pensamentos diferentes do que surgiriam se você estivesse escrevendo num documento do Word. Faz toda a diferença, sem dúvida. E aí, você... Mesmo pra gente, mesmo escrever, o escrever no papel, mesmo que eu não esteja desenhando, e o escrever no papel é outra coisa, completamente diferente de você escrever no Word ou no celular. E aí eu começo a trazer para os meus alunos, assim, não é para não usar a IA, mas parte do papel, parte do post-it, parte da canetinha. Porque ali, provavelmente, você vai ter uma semente para criar que não seria produzida de forma não corporal. Se o seu corpo e sua emoção não estiverem envolvidos, você não consegue produzir aquela qualidade de semente. E tem o corpo, né? Quando a gente fala do corpo, a gente está falando de sensação física. Sim. Né? De pegar o lápis, de sentir aquele corpo, do movimento. Tudo isso faz diferença. Uma área que eu estou estudando faz alguns anos e criei um curso sobre isso e estou experimentando isso na prática é a gestão pessoal do conhecimento. E dentro dessa lógica da gestão pessoal do conhecimento, a gente vai tentar fazer um filtro daquilo que a gente quer lembrar em médio e longo prazo. Porque a nossa memória vive muito sobrecarregada e a gente acaba não escolhendo o que a gente lembra e o que a gente esquece. E a gente esquece de muitas coisas que seria útil lembrar, que a gente gostaria de lembrar. Mas quando você está vivendo uma semana corrida e você está tendo contato com aquela quantidade imensa de informação que todos nós temos no dia a dia, como que eu vou saber o que eu quero lembrar ou quero esquecer a cada momento? E é engraçado porque todos os autores falam disso e eu encontro ressonância no que eu vivencio, que é percebe o que te arrepia, percebe o que te inspira, percebe o que te traz algum tipo de emoção. Isso você vai anotar. E é tão curioso, porque não é assim, faz um processo... Tirar o filtro da racionalidade. Eu trouxe essa informação justamente porque a gente fica confiando 100% na razão, mas muitas vezes a gente vai agora passar por um processo justamente porque existe a IA de voltar a valorizar aquilo que ela não dá conta de fazer. O arrepio. E, de fato, e eu já fiz essa experiência, quando eu escrevo um texto meu, que eu sento, que eu escrevo, que eu estou ali fluindo, colocando a minha ideia. Quando eu sento para escrever um texto com a IA, quando eu leio o texto depois, assim, os dois textos, Patrícia, os dois textos estão bons. Mas a IA vai me trazendo uma coisa pronta, e mesmo que eu diga para ela, não é bem isso que eu quero, ali ela está me podando de alguma forma. Ela está colocando algo que não é só meu. O que não é necessariamente ruim, tá? Porque eu acredito também nessa criatividade que vem, né, de pegar dessa combinação. Mas o que a IA vai fazer é, ela já me leu, ela já está ali conversando comigo há muito tempo, ela pega outras coisas da internet, enfim, dos próprios materiais que eu vou colocando para ela, e ela vai criar algo comigo. Não deixa de ser a Patrícia, não deixa de ser algo original até, mas não tem a mesma força. Então, Paty, experimenta numa próxima vez, esboça sua ideia no papel, se possível, numa lógica não linear, sai do papel pautado e vai para uma lógica mais parecida com mapa mental. E começa se desafiando a fazer algo inusitado, às vezes combinar duas ideias que não são tão claramente afeitas, ou sair de um modo muito linear de pensamento e depois vai para a IA e começa a dialogar com ela. Ou então coloca como insumo para a IA dois autores que pensam diferentes, ou o pensamento de um autor e o seu pensamento sobre aquilo. Eu sou entusiasta de que a gente vai conseguir hackear esse uso da IA
para ela conseguir nos apoiar na nossa autoralidade e criatividade se a gente não partir dela. A gente parte da gente. A gente parte do arrepio, a gente parte do pensamento e da experiência, que é outra coisa que ela não tem. Concorda? Ela não tem a nossa experiência de vida. Tem repertório nesse sentido, né? Enquanto humano. Sim. Essa experiência integral do humano, ela não tem. E que é o que traz a autoralidade. É a minha experiência. Exato. Né? É toda a minha história que eu construí até aqui. E que traz também a interessância para a coisa. Com certeza. A gente está ficando um pouco cansado de ler IA. Tá ficando tudo padronizado. Tá ficando tudo muito parecido. Então, quando a gente vai trazendo esse aspecto mais humano, a gente vai descobrindo como fazer isso mesmo que a gente use a IA, eu acho que a gente pode sim ter um resultado diferente. Porque eu acho que ela, para mim, hoje, ela economiza muito tempo. Com certeza. Eu saio de uma oficina criativa com centenas de post-its. Antes eu sentava e ficava dias digitando aquilo. Hoje eu tiro uma foto e ela digita para mim. É para isso que eu quero ela. Ou então, para pegar o que eu chamo de meu segundo cérebro, que é um lugar onde eu vou armazenando essas notas inspiradoras para depois consultar e não ter que contar só com a minha memória. E eu trago algumas notas de insumo e eu, em vez de pedir para ela fazer, eu peço para ela conversar comigo a respeito e me fazer perguntas sobre. Eu acho essas formas realmente inteligentes de usar a IA. Eu acho que elas realmente contribuem com esse meu propósito de ser criativa, de deixar a minha marca no mundo. Enquanto se eu pedir para ela fazer as coisas por mim... Eu gosto de dizer assim, a inteligência artificial hoje, olhando... Não adianta, eu sempre tenho um plano de fundo da educação, né? A inteligência artificial hoje, ela é um mediador do conhecimento e até das minhas relações com o mundo. Né? Porque a hora que eu estou criando ali alguma coisa que eu estou pedindo para a IA, fotografa os meus post-its e transcreve para mim, ela está mediando eu e o mundo ali, né? Então, ela é esse mediador. Mas, se a gente coloca a IA para fazer algo por nós, a IA passa a deixar, me proibir, de certa forma, né? Ou me impedir de inventar. E esse por mim seria justamente quando eu quero usá-la para o meu fazer criativo. Eu acho que aí é onde tem mais prejuízo. É fazer por mim algo que eu sou capaz, né? Porque eu sou capaz de criar. Eu e todo mundo. É onde a gente tem um risco, saíram estudos falando que quem usa muito IA tem menos áreas do cérebro ativada. Assim, independentemente da veracidade ou não desses estudos, o que eu acho que é mais importante é a gente entender que realmente a criatividade é como um músculo e a gente precisa exercitar. E se a gente começar a abrir mão das nossas características criativas e focar a nossa produtividade toda na inteligência artificial, a gente vai mesmo emburrecer. E aí a gente precisa ter essa clareza de como usar e de como se manter resistente a essa preguiça de pedir para ela fazer tudo. Cara, e agora você pegou numa coisa... Olha só, voltando naquele raciocínio que eu estava fazendo da educação infantil, ainda como um espaço mais lúdico e mais criativo. Tá? Em algumas escolas, a gente sabe que não são todas, mas a gente ainda tem essa resistência nesse sentido, né? A gente ainda está ali tentando. Aí você você vai para o ensino fundamental, e aí você tem os primeiros anos, você ainda tem alguma leveza, né? Depois você vai para o ensino fundamental e o ensino médio, e você está cada vez mais padronizado. Então, você só aprende numa base linguística e lógico-matemática. Então, você vai aprender em livro. Antigamente, era o professor escrevendo no quadro. Hoje, ele projeta na tela. É o mesmo princípio. Você vai copiar uma coisa. Você vai ler, você vai copiar uma coisa. As provas, elas são para escrever ou para marcar X. De novo, linguística e lógico-matemática. Então, você está entrando neste mundo padronizado, né? Quando você faz isso, é como se você estivesse podando essa capacidade de pensar de formas diferentes. Porque você está educando os seres humanos a pensar de formas parecidas. De uma forma linguística e de uma forma lógico-matemática. E aí, olhando para isso agora, eu fico pensando, trazendo uma outra teoria, que é das 5 mentes do futuro, do Howard Gardner,
Ele diz que para que a gente prospere no futuro e não simplesmente sobreviva, a gente precisa de desenvolver 5 mentes, mas eu queria trazer aqui 3 mentes dessas. Porque tem tudo a ver com o que você está falando. Que é a mente disciplinada, que é a mente que vai estudar, vai pesquisar, vai querer aprender. A mente sintetizadora, porque a gente está nesse mundo com um monte de informação, e você está estudando, você está aprendendo, você está recebendo um monte de informação. E a mente criativa, né? Ou criadora, a partir de tudo que você aprendeu, a partir daquilo que você foi sintetizando, ou que foi te tocando, te arrepiando, né? Que aquilo fez sentido para você, ou que você precisa para criar, você cria algo. Aonde é que a gente está deixando as nossas crianças criarem quando elas lêem no livro e tem que reproduzir isso num caderno ou numa prova? Em lugar nenhum. A gente está ensinando os jovens a decorar, mas decorar não é aprender. E será que isso não está trazendo... Gente, pera. Decorar não é aprender. E aí a gente tem um outro problema. Será que este padrão, para além de tudo, tá? Para além de estar matando a criatividade, esse padrão que a gente tem de escola tradicional, também não está matando a nossa memória? Porque a gente está decorando para escrever e depois a gente esquece. E você falou isso você trouxe isso. Uma semana muito corrida, que às vezes eu preciso de lembrar alguma coisa, eu não lembro. Como que a IA pode ajudar? E aí, como que a gente está fazendo e as pessoas não estão lembrando mais das coisas? Será que a gente não está perdendo a nossa memória? A questão da memória, ela passa por muitas dimensões e uma delas é o que a gente chama de infodemia, né? A gente está... Você também chama de obesidade... Obesidade mental. Exato. A gente está num momento onde a gente recebe muito mais informação do que realmente o nosso cérebro e o nosso corpo dá conta de processar. E isso acaba sendo contraprodutivo. Em vez da gente ficar mais inteligente, a gente vai como se ficando exausto e perdendo mesmo a capacidade de lembrar daquilo que é importante, que é útil. Porque o nosso mecanismo de memória ele não tem a ver com só o que é importante ou só a nossa intenção. Vai passar por emoção e a gente hoje é submetido a mídias e meios de comunicação que sabem muito bem usar os gatilhos para que provocar essa emoção. Para informação ruim ser aquela que a gente vai lembrar. Então, como eu disse, há uns anos estou estudando sobre gestão pessoal do conhecimento e criei uma mentoria chamada Mente Fluida, justamente tentando ajudar as pessoas mais próximas. Eu comecei com alunos que já eram meus alunos de pensamento visual. Como que eu posso guardar o que realmente é relevante e usar isso na hora que eu preciso? Então, o aprender, para mim, tem a ver com achar na hora que eu preciso, entender aquela informação, porque às vezes a gente decora sem nem entender, Paty. É verdade. A gente não entendeu a profundidade da informação. Não, e isso, a maior parte dos conteúdos, sobretudo ali do ensino médio, ensino fundamental 2, ensino médio, a gente decora sem aprender. Primeiro, que eles não fazem sentido e a gente não vai usar na nossa vida mesmo, tipo briófitas, pteridófitas e hormônios das plantas, né? Quem acompanha aqui sabe que eu sempre reclamo desses conteúdos, mas poderia ser oração coordenada, sindética, enfim. A gente precisa saber escrever bem, isso é fato. Eu preciso entender que as plantas se reproduzem porque isso é importante para a minha sobrevivência na Terra. Mas eu não preciso chegar nessa profundidade de classificação. Aí eu aprendo isso só para colocar numa prova. Eu tô rindo porque eu fui fazer faculdade de biologia, eu precisei, mas tudo bem. Você precisou. E poderia ter aprendido isso na faculdade de biologia ou você precisava de ter aprendido no ensino médio? Poderia ter aprendido só na faculdade de biologia. É isso. Né? Então, a gente não está aprendendo porque as coisas não fazem sentido ou não estão fazendo os nossos alunos entenderem o sentido daquilo. Então, o que é mais importante? Saber o nome do hormônio da planta, que foi a nossa conversa outro dia com outra amiga bióloga também. Falar, mas você tem que saber que você não pode misturar a banana com não sei o quê por causa dos hormônios delas. Eu falei, tá vendo? Ninguém nunca me explicou isso. Eu simplesmente sempre separei a banana da cebola por causa do tempo de amadurecimento. Então,
será que também as coisas a gente não aprende porque não estão trazendo um sentido pra gente? Eu acho que isso, mas eu acho que, voltando na questão da memória, para puxar o gancho, o que eu acho que está acontecendo é, além da gente estar realmente cognitivamente sobrecarregado, né, a sobrecarga mental, ela gera um tipo de estresse. Sim. Os níveis de cortisol nossos são altos, hoje a gente tem pesquisa, são altíssimos. Dos adolescentes, inclusive, são bem mais altos do que era na nossa adolescência. E parênteses, isso causa um cataclisma, principalmente na mulher, né, no corpo da mulher. Sim. Desbalanço hormonal desde a adolescência e uma série de coisas, mas, fecha parênteses, isso é para um outro dia. Mas se a gente está mais acostumado a decorar, né, do que a aprender, eu acho que um antídoto para isso, e que é um remedinho amargo, é lembrar que aprender dá trabalho. A gente não vai ter uma aprendizagem rápida, instantânea. Você quer ganhar músculo sem fazer a musculação. Você quer aprender sem estudar. Então, quando você está numa aula e você tira foto de um slide ou você pede para a IA fazer um texto para você, você não aprendeu. Porque você não precisou pensar sobre aquilo. Você não precisou entender, processar a informação, conectar com outras e depois dar conta de explicar com suas próprias palavras. E isso é o que a gente precisa para criar memória. A gente precisa de um tempo, a gente precisa de um trabalho com a informação, a gente precisa conectar ela com informações. E tem vários processos cerebrais acontecendo, né? O Piaget já trazia isso. Então, são estruturas mentais. Então, primeiro eu recebo. Então, eu vou assimilar aquilo. Mas eu vou assimilar aquilo de acordo com algo que eu também já sei, que eu já aprendi. Exato. Então, tem um processo de assimilação, um processo de acomodação. Sim. E a partir disso é que eu tenho condição de entender aquilo que eu recebi. Exatamente. E daí que vem toda a lógica do mapa mental. O Tony Buzan, ele mostrou que, como a gente aprende por associação, quando a gente cria um desenho que associa vários conceitos dentro de uma lógica, a gente tende a lembrar melhor. Então, de novo, o pensamento visual vindo como um suporte para essa memória que está fragilizada. Então, a gente tem uma série de ferramentas e técnicas que podem ajudar essa memória a se consolidar e a gente lembrar o que a gente quer e não o que querem que a gente lembre, né? Dentro da linguagem da propaganda, do marketing. A gente está sendo engatilhado para lembrar de coisas que não são úteis. Então, como é que a gente faz o trabalho reverso? De lembrar daquelas coisas que são realmente úteis e caras para nós e que vão nos ajudar, inclusive, a ser criativos e produtivos. Porque eu não consigo criar sem repertório. É como se a informação ela fosse os meus bloquinhos de Lego. Se eu não tenho os bloquinhos, eu não tenho como fazer uma casa, ou um dinossauro, ou um helicóptero. E a gente está tirando o repertório das nossas crianças. Eu sempre falo isso, é uma frase minha que eu repito muito, assim. Infância não é época de criar currículo, é época de criar repertório. Então, a gente está preocupado em colocar as nossas crianças ali até 8, 9 anos de idade, fazendo natação, judô, inclusive dentro das escolas, né? Hoje a gente tem turno e contraturno. Eu sou uma mãe que preciso de escola em tempo integral pelo menos 2 vezes na semana. E a gente está lá colocando os meninos. O que as escolas oferecem? Fica lá fazendo o quê? Você vai fazer dever de casa, depois você vai vai fazer como é que chama? Esporte, vai fazer um basquete, vai fazer uma capoeira e tudo engatilhado. Tem hora para tudo, tem tempo para tudo. E às vezes você está lá super envolvido. Uma criança pode estar lá super envolvida até em fazer o dever de casa, mas tem que parar porque tem que ir para o jazz. Eu sei que essa é a realidade que os meus filhos estão hoje na escola, né? E você está ali trazendo um currículo, então a criança tem que falar inglês, de preferência inglês e espanhol, tem que fazer 3 esportes diferentes, tem que ser um gêniozinho na matemática e tirar 10. Você está criando currículo, ao invés de trazer repertórios e repertório com experiência. E eu acho essa virada da inteligência artificial muito curiosa no sentido de que o que é puramente informação, que poderia ser decorada e depois esquecida, não tem mais sentido decorar. Claro que não precisa mais. Então, eu acho que o desafio da educação para os próximos anos é, quando eu criei
a mente fluida, eu pensei, como é que eu faço as pessoas quererem aprender, manter a curiosidade em aprender, em estudar, apesar delas saberem que tem ali uma ferramenta que vai entregar pronto para elas. Essa paixão, né, pelo conhecer. E eu me preocupo com isso desde a infância. Como é que eu mantenho meu filho curioso? Como é que eu mantenho meu filho interessado pelo mundo, pelas coisas? E eu acho que esse é o nosso desafio, porque a gente pode cair numa grande apatia. É verdade. É verdade. É onde me preocupa um pouco, e eu tenho visto isso, infelizmente está chegando na educação infantil, o livro didático, os sistemas de ensino padronizados, as crianças com 4 anos de idade. Ah, não, mas aqui a gente trabalha de forma muito lúdica. Mas pode ser lúdico. Aí é lúdico 2, 3 momentos no dia, e o resto eles estão sentados, fazendo atividade no papel, que não é o desenho. Eles estão... E mesmo que seja um desenho, você conhece a história do menininho e da flor? Não. Ela é muito legal, assim. É um menininho, é um texto, eu não lembro agora a autoria, mas o menininho foi desenhar numa escola. Ele estava numa escola que ele podia desenhar livremente, a professora mandava desenhar, ele desenhava. Aí ele mudou de escola. A professora entregou um papel e falou, hoje nossa atividade de desenho, nós vamos desenhar. Entregou o papel, o que o menino fez? Tinha papel, tinha giz, começou a desenhar. A professora não, tirou a folha dele e falou, não, hoje nós vamos desenhar uma flor. E aí o menino falou, poxa, legal, vamos desenhar uma flor. Pegou lá e começou a desenhar a flor dele. A professora tirou o papel e falou, não, hoje nós vamos desenhar uma flor de pétala vermelha e miolo amarelo. E sistematicamente era assim que esse menininho ia, não só no desenho, mas como no texto, né, na redação, em tudo. Hoje nós vamos fazer assim, até na matemática. Né? Nós vamos aprender a somar assim. Esse menino depois foi para uma outra escola e a professora falou, hoje vamos desenhar. E o menino não se movia. Ele tinha lá o lápis, tinha o papel, tinha todos os materiais, ele não desenhava. A professora perguntou, você não gosta de desenhar? Ele, eu gosto, professora. Então, por que você não vai desenhar? Mas é para desenhar o quê? Ela falou, desenha o que você quiser. Ele desenhou uma flor de pétalas vermelhas e miolo amarelo. Porque foi tudo que ele soube fazer. E eu fico pensando nessa analogia da vida. Nossa, incrível, porque é isso. Quando eu vou para um curso em company, principalmente, né, uma instituição, um órgão público, uma empresa, me chama para ensinar pensamento visual, que vai falar de sistema, vai falar de criatividade, vai falar do estar com as mãos, da inovação. Para um grupo de adultos, eles se comportam como um menino que espera que a gente fale exatamente o que eles façam. E mais do que isso, eu acho que, além de uma instrução muito clara, tem a poda da criatividade, que é a vozinha lá dentro da cabeça que um sabotador. Diz, eu não consigo, eu não sei fazer, não vai ficar bom o suficiente, vão rir de mim. Esse medo do julgamento. Eu vou me infantilizar aqui dentro do ambiente que é do meu trabalho. Então, são tantas travas para uma coisa que, assim, não importa a qualidade do desenho. Ninguém vai julgar aquele desenho, se está bom, se está ruim. O que eu quero ali é a comunicação, é o pensar com a mão, é o conectar ideias. É a mesma lógica do mapa mental. Se é boneco de palitinho, não importa. Mas dentro da memória daquela criança que passou pela experiência da flor vermelha, que é exatamente isso, tudo isso importa muito e ele trava. E aprendeu que se ele não fizer uma flor vermelha de miolo amarelo, ele está errado. Isso é tão sério. E dentro da inovação, o erro é tão importante, ele é tão fundamental. Que a gente precisa de errar para conseguir inovar. Como que a gente vai conseguir criar e fazer diferente se o erro é proibido? A gente tem que abraçar esse erro, né? Obviamente, a hora que a gente erra e viu que está errado, vamos corrigir. Tem uma coisa interessante, a gente está com o 1º ano, né? Então, a gente está alfabetizando. Na verdade, a gente alfabetiza sempre. Desde que eu falo que o ser humano começa a ser alfabetizado ainda intraútero. Mas a gente está trabalhando o registro gráfico do pensamento com as crianças. E é muito legal, porque lá na Sempre eles fazem a parte de leitura e escrita, mas eles continuam tendo aula de teatro e artes todos os dias, enfim. Mas até agora, quando as crianças erram na escrita... E, gente, escrever errar o tempo todo quando você está começando a escrever.
eu não deixo eles usarem borracha. Eu não deixo usar borracha. Eles circulam e eles seguem. Recomeçam a palavra do lado. Porque eu preciso que eles enxerguem. A borracha impede ver o erro. Você sumiu com o erro. E eu quero que eles vejam o erro exatamente para saber consertar. O erro faz parte do processo. Faz parte do processo. Do amadurecimento. E não é sobre não corrigir, porque as pessoas confundem. Inclusive, durante muito tempo, o construtivismo foi criticado, porque dizia assim, na verdade não foi criticado, acreditava-se que você não podia corrigir o erro. Você deve corrigir o erro. Mas você precisa de olhar para aquele erro, de entender que ele fez parte do seu processo e, então, corrigir. Né? Então, eu acho que tem essa coisa de ousar. E eu me preocupo, já que a gente falou de inteligência artificial, como é que vai ser isso com um jovem que está aprendendo a ler e escrever e a IA escreve muito melhor que ele? Verdade. É verdade. Mas será? Qual que é o estímulo que ele tem para fazer o próprio texto com seus próprios erros e limitações de vocabulário e de palavras, se ele ficar se comparando Com a IA. Se a IA for o padrão. Exato. É verdade. E que nível de padrão que a gente está colocando para as nossas crianças e para os nossos jovens? Porque já era difícil para a gente se comparar com o colega sentado do lado, que às vezes era melhor do que a gente, com o próprio professor, porque o padrão hoje é o professor. Né? Assim, desde a nossa época, a gente tem que ser tão inteligente quanto o nosso professor. Isso não é consciente, isso não é dito. Mas a partir do momento que o professor faz uma prova e que para eu ser considerada boa, suficiente, inteligente, eu tenho que acertar o máximo naquela prova, aquela prova é o padrão do meu professor. Não necessariamente é o meu padrão. Não necessariamente ela é o que eu sei ou o que eu aprendi, então eu estou tentando me colocar no padrão dele. Isso já é difícil. Imagina esses jovens tentando se colocar no padrão da IA. A gente está vendo isso nas redes sociais. Olha as fotografias geradas por IA. Eu falo, meu Deus, eu nunca vou ser uma mulher bonita desse tanto. E eu queria fazer uma analogia, que é, se a gente tem essa questão da comparação com, enfim, tudo. Hoje a gente olha nas redes sociais e se compara com a mulher de corpo atlético. Uhum. E a gente quer aquele corpo. Mas a gente não quer o trabalho que dá ter aquele corpo. Ou sacrifícios... Ou tanto de hormônio que tomou para ter aquele corpo. Também. Mas eu entendi o que você está falando. E aí, a mesma coisa no campo intelectual. Sim. Dá trabalho. Dá trabalho. Todo mundo quer ser um Cortella. Não tem como Mas fugir do trabalho. Não tem como fugir de ler as obras clássicas da literatura. Não tem como fugir de conhecer a arte. Como é que a gente vai continuar crescendo e evoluindo como humanidade sem se esforçar? Da mesma forma que a gente começou a se tornar uma sociedade obesa e doente e com vários problemas hormonais de saúde porque a gente parou de se exercitar, eu vislumbro que talvez também a gente, parando de exercitar a nossa mente por causa das facilidades que a gente tem hoje, a gente vai ter um problema análogo. E tem um termo para isso, né? Que é o brain rot. Que é esse empobrecimento, esse apodrecimento do cérebro. E é interessante porque essa nova geração... E aí, o que eu entendo, Carol, não tem melhor ou pior. É a nossa realidade. A gente não vai deixar, por exemplo, de ter as facilidades que a gente tem hoje. A gente não vai deixar de ter o Netflix e voltar lá para a televisão aberta, que era da nossa época, e ficar esperando o intervalo. Né? Assim, a gente não vai voltar para ter conversa só numa sala, eu e você. Olha quantos estímulos temos aqui. Este é o nosso mundo, essa é a nossa realidade. Então, a gente não vai... E é tudo muito rápido, né? Hoje a gente dá uma pausa. Né? O Gabriel, se ele for assistir um desenho, ele não tem que esperar sábado o episódio. O episódio está ali, on demand. E se você chamar para almoçar, ele dá uma pausa e depois ele pode retomar aquele episódio de onde estava. Então, isso realmente está criando um cérebro mais empobrecido, talvez, mas é um cérebro que, estruturalmente, a gente tem pesquisas nisso, né? É quase 30% diferente do nosso cérebro, da nossa geração. Então, os nascidos depois de 2010 têm um cérebro diferente, em termos de estrutura. Que a área de processamento visual está maior, porque são muitos estímulos visuais, mas a área de decodificação, a parte de leitura e escrita, está menor.
A gente pode achar melhor, a gente pode achar pior, enfim, eu sou sempre assim, não é o copo meio cheio ou meio vazio, né? Sempre dá para encher. Então, tudo depende do tamanho da sua sede e o que você quer fazer. E aí, o que eu fico olhando é, qual é a saída para tudo isso? Eu penso assim, eu acho que a geração dos meus pais não teve essa clareza de que, poxa, o meu corpo é o mesmo do homem de 11 mil anos atrás. E o homem de 11 mil anos atrás fazia uma quantidade de exercício 10, 20 vezes maior do que a gente faz hoje. Então, eu preciso ir para a academia. E eu preciso levantar peso para manter esse corpo funcional. Na área da saúde, a gente começa a pensar assim, em criar essas compensações. Então, dentro do campo intelectual, qual que é a minha academia para o cérebro, para a criatividade? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ensinar para compensar todas essas facilidades que não me deixam me esforçar, pensar, criar, inovar? Porque eu fico pensando, a gente vai ter que achar uma forma de exercitar também, talvez até mais intensa, porque antes a gente fazia aos pouquinhos, ao longo dos dias, anos. A forma como eu fui alfabetizada, você, os nossos anos de escola, a gente treinou muito para hoje conseguir escrever uma excelente redação sem a inteligência artificial. É verdade. É verdade. E é interessante porque, para as nossas crianças, uma vez até uma professora falou, Patrícia, então não tem jeito. Eu falei, tem. Tem que ter. A gente que é mãe, a gente pensa, tem que ter. Né? Então, assim, se não tiver, eu vou criar. Exatamente. Então, tem que ter. E eu vejo que esse caminho é da educação. Né? Eu vejo que a gente precisa fazer isso via educação. Né? Então, para as crianças, até mesmo Joaquim, adolescente, né, a gente precisa de uma outra educação. E se eu não tenho hoje uma escola que vai propiciar isso, eu, como mãe, consciente, vou ter que dar um jeito. Mas e para quem é adulto? E aí, agora eu queria aproveitar os últimos minutos que a gente tem, porque eu sou fã, eu sou aluna dela. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho de como a gente, enquanto adulto, consegue, eu não sei se mudar ou, pelo menos, minimizar esses efeitos. Eu acho que também é pela educação. O caminho que eu escolhi também é educação. Eu acho que eu fui extremamente comprometida com algum tipo de mudança no mundo e na sociedade desde que eu comecei a estudar e entrei na idade adulta. E eu fui mudando de área, não é à toa, porque eu senti que na educação é onde a gente pode promover o maior impacto. Até para as escolhas. Então eu era da área ambiental e mudei. Mudei porque eu acho que aqui eu consigo fazer mais diferença. E eu acho que a gente precisa proporcionar para os adultos experiências que quebrem os paradigmas para que eles voltem a se conectar com a sua própria criatividade, com o seu próprio conhecimento, com a sua autoestima, com a possibilidade de conversar e aprender uns com os outros. Então, o que eu faço hoje, às vezes é meio difícil de explicar, mas tem muito a ver com essa palavra que é a facilitação de conversas. Tudo que eu vou ensinar, a gente vai fazer a partir da conversa, do diálogo, o meu cérebro estimulando o seu cérebro e, a partir da nossa conversa, a gente chegar em novas soluções. Isso seja eu e você ou um grupo de 10, 30, 100, 1000 pessoas. A gente tem essa capacidade, enquanto humanos, de criar algo que é fruto da nossa inteligência coletiva, que é maior do que as partezinhas. É algo que realmente sai ali daquele liquidificador, daquele mix de pensamentos. A inovação ela é potencializada pela rede, né? Exatamente. Isso vai vir beber lá no pensamento sistêmico, que é o mundo não é linear, ele não é 100% previsível, uma borboleta bate asas aqui e provoca um furacão na China. Então, a gente precisa começar a valorizar essa característica sistêmica do nosso pensamento e da nossa sociedade para encontrar soluções para esses problemas super difíceis. Então, o que eu tenho feito hoje, além de atuar em eventos onde eu facilito essa emergência da inteligência coletiva, em organizações, em eventos políticos, corporativos, eu tenho um braço educacional muito forte hoje na Arte da Conversa que vai buscar essas duas coisas. O pensamento visual como ferramenta para a criatividade e a gestão do conhecimento pessoal também como essa academia para o cérebro. Sensacional. Então, eu vou realmente
estudar de uma forma que eu vou escolher o que eu quero memorizar e depois, na sequência, eu já vou usar aquilo para expressar algo no mundo. E o que eu achei muito incrível é que as pessoas têm usado muito isso em momentos de transição de carreira. Olha que legal. Eu quero inventar, eu quero fazer diferente, eu quero me posicionar diferente no mundo. Peraí, deixa eu lá beber do meu próprio saber, da minha própria experiência, que nem eu consigo reconhecer tão bem. Deixa eu colocar isso visível na minha frente, para eu entender, dentro do meu sistema pessoal de saberes, como me posiciono, como que eu avanço daqui para frente. Né? Eu vou ser reconhecido pelo quê? Porque aí você vai ser reconhecido pelo aquilo que você realmente é e sabe. Não pelo que esperam de você. E nem nessa lógica de, poxa, eu vou ler um livrinho raso aqui, vou virar especialista no assunto e vou criar um curso online. Não, eu vou fazer a partir realmente da minha bagagem. É autêntico. Né, autêntico e criativo. Então, lá na Arte da Conversa, a gente está com essas duas frentes educacionais que me trazem muito prazer, porque para ensinar isso, eu preciso estudar e fortalecer meus músculos da criatividade e da organização mental todos os dias. Sensacional. Gente, a gente vai continuar conversando aqui, então já vou deixar vocês com inveja, porque a gente continua batendo esse papo, mas nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito, Carol. Dizer que aprendi demais com o nosso papo. Inclusive, vou sair daqui, vou anotar algumas coisas nos post-its, para depois eu poder Tem que ser no post-it. Organizar. Brincadeira. E eu queria que agora você, enfim, deixasse uma palavra final para quem estiver vendo a gente, ou for ver depois e ouvir, até porque estamos também no Spotify. Deixasse os seus contatos, redes sociais, enfim, onde as pessoas podem te procurar. Eu sou @CarolRamalhete e @Arte da Conversa no Instagram. Arte da Conversa é o nome da nossa empresa. É ali que eu atuo de forma criativa há mais de 13 anos, junto com meu sócio, Luiz. E eu adoraria continuar essa conversa pelos nossos canais de comunicação, pelo YouTube. Estamos sempre abertos a discutir e pensar em como vamos seguir sendo criativos enquanto humanidade. Essa é a minha grande pergunta e eu acho que a gente só vai conseguir uma resposta para ela se nós pensarmos todos juntos em como fazer. Sensacional, Carol. Obrigada a vocês pela presença, por escutar. Se quiserem continuar a conversa, então chamem a Carol. E eu também estou no Instagram com a Escola Sempre, a escola de educação infantil mais inovadora do Brasil. Também na Sempre Disruptiva, para a gente falar mais sobre criatividade, sobre educação e mudança e inovação na educação. E no @Patrícia Casasanta.